Informação, política, debate, entrevistas. Começa agora pela Rádio Nossa FM, o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Xislac Júnior. Boa tarde, presidente Prudente, região. Aqui é o jornalista Xislac Júnior, com o programa Sentido Horário, que é transmitido de segunda a sexta-feira pela Rádio Nossa FM 104.9. Você também pode nos ouvir pelo celular, usando o aplicativo Rádiosnet. Curta a nossa página no Facebook, Portal Sentido Horário. Acesse o nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações, Programa Sentido Horário. Comente e compartilhe as nossas lives, anuncie conosco, mande a sua sugestão, pauta pelo WhatsApp 997125137. E aqui não tem fake, aqui é só news do jornalismo de verdade do programa Sentido Horário. Eu peço um pouco de desculpas aí, pessoal, que eu tô com a garganta um pouquinho inflamada aqui, então tem hora que eu dou umas engasgadas aqui. Mas hoje a gente tem um convidado ilustre aqui, o senhor Ernesto Abercor. Ele é empresário, fundador da RPB Flex, cofundador da TOTS. Destaca um desafio crucial que é trabalhar na área de software, na época que nem tinha software direito, nem sabia o que era isso, e ele desenvolve sistemas realmente eficientes que atendem às necessidades dos empresários que muitas vezes não são familiarizados com processos técnicos, né? Eu fiz também programação quando eu era criança, né? Na época tinha umas coisas COBOL, quer dizer, BASIC, tinha um monte de coisa assim nessa época. Então, realmente era uma coisa fantástica. Quando introduziram o mouse, já foi uma coisa mais extraordinária que o pessoal tinha visto, né? E era programação pesada, gente, era programação. E tinha linguagem de máquina, né? Mas eu vou passar aqui o microfone para o senhor Ernesto dar o seu boa tarde para os nossos ouvintes e da rádio Nossa FM 104.9 e também para os nossos telespectadores que nos assistem através do YouTube. Então, com vocês a palavra do senhor Ernesto. Tudo bem, senhor Ernesto? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, falar de programação, de tecnologia, processamento de dados, que realmente revolucionou as nossas vidas, facilitando todo tipo de trabalho. E eu vivo disso, programação, computador, dando palestras e levando a vida. Com certeza, essa gravação de hoje, ela é gravada, hoje é dia 27 de agosto aqui, e a questão, assim, o senhor Ernesto está lá em Maringá fazendo uma palestra, gente, então, e ele concedeu aqui um tempinho para poder participar conosco do nosso programa. Mas, senhor Ernesto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem que é o senhor Ernesto Abercor, por ele mesmo. E eu queria que o senhor já falasse que o senhor e eu temos um nome diferentão, né? Um nome assim, o seu é alemão, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suas origens, quem que é o senhor, um pouquinho da sua família, da sua história, para as pessoas poderem ter uma ideia de quem que é o senhor. Então, eu nasci no Brasil, mas meus pais são refugiados da Alemanha, judeus, chegaram aqui no Brasil em 1937, aí eu nasci em 43, em São Paulo, e tive uma vida normal, estudei no Teixeira Branco, em São Paulo, depois no Dante Alighieri. Sempre gostei de estudar e de praticar esportes. Eu acho que esporte é uma coisa que dá saúde, e eu tive um problema na perna esquerda. Foi o início de paralisia infantil, mas graças a Deus ela não evoluiu, e aí eu segui sempre fazendo esporte. Estudei administração de empresas,
tentei fazer engenharia, mas a danada da química me derrubou. Não consegui entender o que é H2O. E aí, depois que me formei, comecei a ver esse negócio de computador. E aí eu me apaixonei por programação. Sou um garoto de programa. Comecei a programar. Os dois agora, eu também faço uns programas aqui de rádio. Exato. Você faz programa de rádio. Eu faço programa de computador. E realmente essa ligação da programação de computador com a gestão de empresas foi uma revolução incrível, né? Porque automatizou todo o processo de gestão, né? A gente faz um programa e chega a tomar decisões e ajuda no faturamento, na cobrança, no controle de estoque, na folha de pagamento. E hoje, aí eu criei uma empresa chamada Siga, depois virou Microsiga, hoje é a TOTUS, e hoje eu estou na RPFlex. Então, essa é o resumo da minha vida. Correto. Eu queria pegar aqui um gancho, porque é o seguinte, gente, quem gosta de programação gosta de lógica, porque lógica é a base de tudo, porque você tem que entender, ó, se eu fizer isso, tal coisa vai acontecer, então você prevê o que vai acontecer lá na frente, tem que ter uma rotina, uma sub-rotina, e para quem entende desse negócio de programação, é legal, porque me lembra aquela época que eu era criança, e a gente fazia programas de supermercado, fazia de farmácia, e era muito legal, viu, gente? Foi uma infância muito legal através dos computadores. Fala um pouquinho para mim, senhor Ernesto, qual que é o segredo aí para dominar o mercado de ERP aí? Fala para a gente o que quer dizer esse ERP, que tem gente aí que não sabe, porque tem gente que não é especialista, mas ouve o programa. Exato. Bom, primeiro, ERP, eu não gosto porque é uma sigla em inglês, né? Enterprise Resources Planning, planejamento dos recursos da empresa. E a primeira empresa que eu criei se chamava SIGA. Eu acho que esse nome SIGA ele é mais conveniente, que significa Sistema Integrado de Gerência Automática. E é exatamente um ERP. Quer dizer, é um sistema que faz toda a parte da contabilidade, da cobrança, do estoque, faturamento, folha de pagamento, automatiza os processos de uma empresa. E como é que ele faz isso? Faz isso através de um programa de computador. E um programa de computador, para quem está nos ouvindo, nada mais é do que um conjunto de 7 instruções. Você resume um programa em somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Quer dizer, as operações aritméticas básicas. Ler e escrever. Quer dizer, um computador, para fazer qualquer coisa, ele precisa ler a informação que o usuário está querendo dar ao sistema. Através, antigamente, de cartão perfurado, depois de fita magnética, disco. Hoje você fala ou digita o que você quer perguntar para o computador. Aí o computador recebe aquela informação e processa, né? Calcula e responde através de impressão no relatório, através da apresentação dos dados numa tela e de outras formas, até através da voz humana também, de voz. Mas o mais importante de tudo, que resolve todos os problemas, é o comando IF. Se A for maior que B, passa isso. Se C for menor que D, passa aquilo. E com essa lógica toda, o computador resolve todos os problemas de uma folha de pagamento, de um faturamento, de um sistema de cobrança, de um controle de estoque, fornecendo através da tela ou de relatórios as informações que os empresários ou que os funcionários de uma empresa necessitam para tocar o seu negócio.
Então, esse é um resumo do que é toda essa tecnologia da informação, TI. Correto. E eu queria pegar aqui esse livro aqui. Eu sou um leitor assíduo, eu gosto de ler assim, eu leio mais ou menos um livro desse aqui por dia, sabe, Sr. Ernesto? É um dos hobbies que eu tenho. E eu queria saber como é que surgiu a inspiração que o senhor escreveu aqui, Dicas de Como Chegar Lá. E eu confesso que é um livro muito legal, gente. Inclusive, eu vou pedir para o senhor falar como é que as pessoas adquirem esse livro, porque ele é basicamente um manual de como chegar lá, tipo, de como você trabalhar, ter inspiração, conciliar família, negócios, como se o senhor passou por muitas crises econômicas, crises financeiras do mundo, quer dizer, e o senhor soube se adaptar. O senhor, inclusive, depois a gente vai chegar num ponto aí, que o senhor chegou aí, o senhor foi sócio de um funcionário do senhor, então tem muita história bacana aqui, e realmente um exemplo de vida, porque o senhor concilia bastante essa questão de vida, de organização, de bem-estar, vamos dizer assim, de você trabalhar com felicidade. Quer dizer, isso eu acho que é uma grande lição desse livro. Inclusive, gente, tem um espaço para anotações e umas fotos de época que vai mostrando a evolução aí dele, novão, criança, ele vai passando aí, como é que fala, as várias empresas, aí ele conta a história da vida dele, é muito bacana, e tem coisas aqui para você colar no final, então isso aqui é muito legal, é bem interativo. Então fala para a gente como é que surgiu a inspiração para esse verdadeiro manual de como chegar lá. Então, na verdade, eu escrevi já 11 livros, mas todos eram sobre tecnologia, né? Sobre sistemas, sobre programação e tal. Aí um dia eu resolvi escrever um livro sobre a vida, sobre dicas de como chegar lá. E então, primeira coisa, é um livro curtinho, em meia hora, 40 minutos, praticamente você lê todo o conteúdo dele. E procura exatamente mostrar o que a gente deve fazer para ser feliz, para ter uma vida gostosa, para ter amigos. E, na verdade, a parte importante do livro são esses 10 princípios, né, que eu coloco no livro, né, que são 10 princípios de qualidade de vida. Me lê aí os 10 princípios. Deixa eu pegar aqui o senhor fala aqui um dos exemplar. princípios, tem aqui Atividade física todos os dias, dormir o suficiente para sentir-se descansado, trabalho, fazer dele um lazer, um prazer, amar a família, os amigos. São 10 princípios. Eu me baseei, na verdade, nos 10 mandamentos da Igreja Católica. Sou católico, embora descendente de judeus, tal, mas meu pai se converteu para o catolicismo, eu segui essa religião e eu acho que os 10 princípios da Igreja Católica são muito válidos. Mas esses aqui também são mais atuais. Tem um até que ligado à religião, que é a espiritualidade, viver a própria, né? Eu acho assim que, não sei porquê, mas no mundo nós temos mais que 18 religiões. É um negócio incrível, né? É uma coisa que ninguém sabe se Deus existe, se Deus não existe, qual é o Deus que realmente é o que criou todos nós, que é uma coisa tão incrível. A espiritualidade, então, viver a própria. Amar a família, os amigos, inimigos, jamais tê-los. É horrível ter inimigos. Agir com ousadia, calma e persistência. E o 10º é cumprir as metas estabelecidas. Então, são 10 princípios simples. Nas minhas palestras, eu procuro realmente mostrar isso, principalmente aos jovens, que sigam esses princípios.
E a nossa juventude, né, a juventude brasileira, ela é muito rica, mas eu acho que ela pode melhorar muito, né? Nós precisamos focar na educação, fazer com que realmente todos frequentem escola. Não é possível que você vê hoje tanto jovem que você pergunta, e aí, você estudou até que ano? Ah, eu fiz até o segundo ano, depois eu parei, não tive condições. Mas como? Como você não estudou? É uma coisa incrível, não? Um país como o Brasil, rico, com tanta escola, tanto professor, não consegue colocar todos os seus alunos para estudar. Mas, enfim, eu acho que um dia o Brasil vai ser realmente o país, né, mais rico e desenvolvido do mundo. Assim espero. Com certeza, fazemos votos para isso, né? O senhor fala aqui num trecho do seu livro muito como ganhar dinheiro, mas principalmente também saber gastar esse dinheiro, porque não adianta também ganhar e perder tudo, né? Então, para a gente, como é que foi a experiência de ser empregado e dono de grandes empresas aí como o senhor é? Eu acho assim que é fundamental a gente trabalhar como funcionário, como colaborador de uma empresa. Eu me formei em administração de empresas, eu quis ser engenheiro, mas a química me derrubou, mas foi muito bom. A GV é uma escola fantástica, a gente aprende realmente como fazer uma gestão. Aí eu comecei a trabalhar em empresas grandes, trabalhei na Deca, na Siemens, na Bull, Honeywell Bull e na Siemens. Então, tive uma experiência muito boa e logo no início me liguei a essa área de tecnologia, né? De programação. Eu acho que programador é uma profissão muito legal, porque você tem que desenvolver uma rotina que realmente faz um serviço. Quer dizer, você ensina ao computador o que ele deve executar. E isso através de 7 comandos. São só 7 comandos que o computador precisa para executar qualquer coisa, que é somar, dividir, multiplicar e subtrair, né? As 4 operações básicas necessárias aí para fazer os cálculos. Depois, o computador consegue fazer 2 coisas que nós, seres humanos, também temos essa qualidade, que é receber uma informação, né? Através de um cartão perfurado, através hoje da voz, da digitação que nós fazemos, dando a informação ao computador e nos dá a informação. Enquanto nós falamos, enquanto nós escrevemos, o computador imprime e hoje coloca a informação numa tela. Mas o computador tem um comando, que é o 7º comando, esse é que resolve tudo e que eu sempre digo, é a inteligência, que é o comando IP. E a nossa cabeça vive o tempo todo fazendo esse comando, né? A todo tempo você está tomando uma decisão if a pessoa falar isso, eu vou responder aquilo. If a pessoa tomar essa atitude, eu vou responder dessa forma. E isso é inteligência, né? Quem é inteligente responde os ifs com mais perfeição. E aí a pessoa realmente é melhor ou pior que a outra. E o computador faz tudo isso. E eu acho que cada vez mais essa tecnologia vai facilitar nossas vidas, vai tornar tudo mais eficiente, vai fazer com que o bem-estar seja mais fácil através dos recursos que ela nos dá. Com certeza. E outra coisa que a gente quer pegar é no seu livro aqui, o senhor fala bastante de. O senhor é bem competitivo, o senhor participou de vários esportes, assim, bastante coisa, e os esportes eles dão assim, uma questão bacana aí pra gente em termos de competitividade. Então, principalmente em negócios, né? Como é que isso se transfere para o mundo dos negócios? Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu nos esportes fui um fracasso.
Sabe qual que era a minha meta? Não chegar em último, principalmente em natação. É um esporte que eu pratiquei muito, até hoje eu pratico, eu gosto, mas era incrível. Eu ia na competição lá, aí eu comecei até a não convidar mais meus pais para irem, porque não tinha jeito. 90% das vezes eu chegava em último. Mas isso me ensinou. E na vida você tem que competir. E que os outros também estão bons. E nos negócios é exatamente assim. E faz parte, né? Principalmente no mundo capitalista. E eu acho assim que todo empresário tem que entender que a droga do capitalismo é a concorrência. E para o consumidor, isso é excelente, porque você pode sempre exigir mais do seu fornecedor. E eu comecei, então, trabalhando em empresas grandes, trabalhei na Siemens, trabalhei na Deca, trabalhei na Metal Lab, na Honeywell Bull, onde eu ganhei essa experiência, né, de empresa, de como gerir, como... Aí eu também tive a oportunidade de ir para o exterior, fui para a Alemanha, fui para a França, e lá aprendi muito. E realmente chegou um momento que eu falei, pô, eu quero ter meu próprio negócio. Eu acho que é o sonho de todo mundo que quer realmente realizar alguma coisa na vida, ter o seu próprio negócio e tal. E foi assim que nasceu a SIGA. Eu comecei a desenvolver programas de computador, desenvolver sistemas, e aí eu tinha alguns amigos, a Prefer principalmente, um amigo meu, e eu falei para o Zé Luiz, que era meu amigão, pô, você não quer que eu automatize os processos da sua empresa através de um sistema de computador? Ele não tinha a mínima ideia do que era isso. E eu comecei a fazer lá a contabilidade, a emitir uma nota, fazer cobrança e tal, usando computadores de terceiros. E aí nasceu a SIGA. Aí comecei a ter outros clientes, a empresa foi crescendo, aí veio a era dos... Aí, primeiro a gente rodava isso tudo em mainframes, em computadores grandes. Aí começaram a surgir os micros. Isso foi uma mudança incrível, né? Porque facilitou de um lado, mas no início eles não tinham os mesmos recursos, tal. E aí também mudei o nome da empresa para Microsiga, e com a entrada também do Laércio como meu sócio, que começou comigo como estagiário e logo se tornou sócio, uma pessoa incrível, que é um baita no administrador. E a empresa foi crescendo, vendendo sistemas, né? Sistemas de computador, realmente, cada vez mais estão automatizando todo o processo. Hoje, a coisa está chegando num ponto, assim, impressionante, substituindo realmente qualquer trabalho humano de uma forma bem rápida e automática. E uma coisa interessante foi exatamente o fato de chegar um momento em que a gente falou, nós temos que crescer porque as empresas estrangeiras estão entrando no Brasil, a SAP, a Oracle, e vão nos engolir. E aí a gente fez uma coisa que eu acho que outros segmentos também fazem, mas deveriam fazer com mais força, com mais impulso, que é exatamente se unir aos concorrentes. A gente se uniu à DataSul, a gente brigava, xingava, um xingava o outro, mas no fim acabamos sócios, com a DataSul, com a RM Sistemas e com a Logocenter. Então, a TOTVS é o resultado realmente de 4 empresas brasileiras, Microsiga, DataSul, RM e Logocenter, e com isso, o Brasil é o único país do mundo onde uma empresa estrangeira, no caso a SAP e a Oracle,
não dominam o mercado. Tem uma forte posição aqui, tem um software excelente, são empresas excelentes, mas a maior empresa de ERP no Brasil é a TOTUS. Certeza. E como é que o senhor vê a tecnologia da sua época com a tecnologia de hoje, né? Que hoje, se a gente comparar, as coisas eram meio que assim, quadradinho, uma letra, até para fazer alfabeto, fazia quadradinho, quer dizer, e hoje a gente vê uma coisa com inteligência artificial, a gente vê aí, como é que o senhor vê a tecnologia da sua época para hoje e qual que vai ser o futuro da tecnologia? Como é que o senhor vê isso? Bom, então, rememorando, né? Como é que começou? Porque eu participei exatamente desse começo em que a gente perfurava o cartão, né? Lembra, o cartão tinha 80 colunas, cada coluna tinha uma letra lá, e aí esses cartões eram lidos numa máquina de leitora de cartões. Esses dados, eu comecei, inclusive, o Gama 10, que era uma máquina da Bull, não tinha nem fita nem disco. A gente lia o cartão era intercalado com uma massa de cartões que continham os cadastros, e essa intercalação permitia que a gente emitia depois uma folha de pagamento, um faturamento, né? Tinha os dados cadastrados e os dados novos, e saía o relatório impresso. E depois veio a evolução com fitas magnéticas e discos, que fazia com que o armazenamento de dados ficasse bem mais rápido, com acesso direto, e também você não tinha que estar toda hora perfurando cartões ou lendo cartões. Fita e disco, computadores já mais fortes, impressora, mas computadores grandes, que ficavam numa sala, você precisava levar os dados para lá, perfurar, processar, emitir os relatórios e mandar isso para o usuário. Aí começou a vir a época do armazenamento de dados fora do computador, né? Em grandes centros, remoto, onde você simplesmente lia através do teleprocessamento, através da rede telefônica, né? Que cada vez foi ficando mais rápido. Então, isso tudo aconteceu em 20, 30 anos, quer dizer, realmente uma evolução muito rápida. Mas a grande mudança foi realmente na década de 80, quando começaram a surgir os microcomputadores. Primeiramente, houve a substituição da perfuradora de cartões por máquinas que, em vez de perfurar cartão, gravavam os dados que a pessoa digitava em fitas magnéticas e depois em discos. Então, isso já foi uma mudança forte, porque acabou aquela massa de cartões. Mas aí, essas máquinas que faziam essa digitação dos dados começaram a ficar inteligentes. Tá? Foi exatamente na década de 80, e aí essas máquinas começaram a substituir os grandes computadores. E uma impressora, uma máquina central que continha a memória principal, os dados armazenados em disquetes, em discos, e aí a microinformática, na década de 80. Com isso também mudou totalmente as linguagens de programação, né? A gente passou do Assembler, do COBOL, do RPG, passou para o Creeper, para o DBase, para as linguagens de micros. Década de 80, e é por isso também que a gente mudou o nome até da empresa de SIGA para MicroSIGA. Foi quando começou a microinformática. Veio a década de 90, chegamos nos anos 2000. Nos anos 2000, a grande transformação foi o teleprocessamento. Quer dizer, as informações passaram a não ficar mais no seu micro, e sim em data center. E hoje, eu não sei onde estão os dados, por exemplo, do Proteus, que é o sistema da TOS, ou do RPFlex. Então, numa máquina que talvez está na China, armazenando lá os dados
numa máquina, e o usuário está lá na sua empresa, com um computador, dando informações por um terminal, que são armazenados nesses computadores distantes e processados, mas sempre através de um programa de computador, que é o tal conjunto de 7 informações: tomar, dividir, multiplicar, subtrair, ler, escrever e o if, para fazer qualquer tipo de trabalho. Emitir relatórios, soltar a informação hoje no vídeo, na voz humana, e substituindo realmente o ser humano, né? Com certeza. E só para vocês terem uma ideia, gente, a gente está fazendo essa entrevista em Prudente, Maringá. Aqui a gente está falando de computador, lá está falando com celular, para vocês terem ideia de como é que a tecnologia facilita aqui a vida da gente. E eu estou aqui no quarto do hotel. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual que é a importância da família como apoio aí nos negócios. A família é uma coisa muito delicada, eu acho, né? Acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. É você se dar bem na família. Eu faço muito esse esforço, né? Eu já antes de casar com meus pais, e eu tive uma educação muito rigorosa, porque meus pais eram alemães, né, fugitivos da guerra, tal. Então, educação muito brava. Aí eu me casei, aí eu já com uma brasileira, e tenho 3 filhos. Me separei também, acontece, mas o meu maior orgulho é que minha atual esposa, a melhor amiga dela, é a minha primeira esposa. Então, vivemos todos em paz. E eu acho assim, a família, a gente tem que sempre procurar não brigar, porque sem dúvida, se você tem filhos, e os filhos sempre têm ideias contrárias à sua, né? Ele quer fazer um negócio que você não gosta, então, e eu sempre procuro não brigar, não brigar. Eu tenho uma filha que é muito assim, a Patrícia, por exemplo, ela tem sempre ideias diferentes, sempre vive dando bronca em mim, se eu faço uma coisa errada, tal, mas eu sempre, não vou brigar, não vou brigar. E procurar também fazer com que os filhos trabalhem. Eu acho que jovens têm que realmente fazer alguma coisa, estudar, não abandonar os estudos, né? Isso, quando eu vejo assim, pessoa abandonou os estudos, pessoas que têm condições financeiras, quer dizer, é evidente que às vezes a pessoa abandona porque não tem condições, mas enfim, a pessoa parar de estudar é uma coisa que o Brasil não pode permitir, porque pelo menos terminar o segundo grau, né, o científico, contabilidade, e talvez até a faculdade, é importantíssimo. Nós precisamos fazer força. O Brasil depende do seu desenvolvimento de que o jovem estude. Quando você vê um jovem que não estudou, tenta no trabalho fazer com que ele renda bastante, ele não consegue, porque ele não estudou. Então, esse é o principal ponto que eu acho que o governo devia focar. Não permitir que o aluno abandone os estudos. E como é que o senhor vê o mundo empresarial e no Brasil e no mundo? Como é que o senhor vê o Brasil, ele pode ser mais competitivo aí na linha aí de tecnologia? Então, o Brasil tem um grande problema: o domínio das empresas estrangeiras. É bom no sentido de que elas vieram para cá, são bem-vindas, nos trouxeram muito progresso, muita riqueza, mas eu acho que nós temos que fazer com que realmente as maiores empresas aqui do nosso país sejam brasileiras. Assim como nos Estados Unidos, as maiores empresas são americanas. Na Alemanha, as maiores empresas são alemãs, e nos outros países. Então, o governo
precisa realmente nos ajudar. Também não vou dizer que tem que fazer tudo. E aí eu acho que essa fusão de empresas brasileiras é uma coisa interessante e a TOTUS é realmente um exemplo perfeito, porque o que nós conseguimos fazer, e foi exatamente juntar a Microsiga com a RM, com a DataSul e com a Logocenter, ninguém acreditava que isso seria possível. Porque se eu encontrasse o dono da DataSul na rua, eu era capaz de dar umas porradas nele e ele dar umas porradas em mim. Mas quando a gente viu que a SAP, a Oracle iam dominar o mercado, a gente falou, não tem outra saída, a gente tem que se unir. Então, e o Brasil tem um bom mercado, né? Quer dizer, tem uma população muito grande. Então, no Brasil, você fazer uma empresa crescer não é tão difícil assim. Não é um país pequeno lá que tem pouca gente. Tem muita terra, tem muita natureza, tem um clima fantástico. Quer dizer, é um país que daqui a 50 anos nós vamos ser a maior potência do mundo, se Deus quiser. Se o governo ajudar. Com certeza. O pai do senhor, ele era fotógrafo. E como é que foi para o senhor escolher uma profissão totalmente diferente? Aliás, na época, o pessoal nem sabia direito o que era, né, essa profissão. Então, fala para a gente um pouquinho aí do seu pai, a questão aí das fotografias. Para quem não sabe, aí o pai dele já foi um grande fotógrafo, tem fotos históricas, fotos muito bonitas aí de São Paulo e coisas assim muito bacanas. Então conta um pouquinho para a gente esse pedaço aí da sua vida. Olha, essa é uma das coisas, não vou dizer que eu me arrependo, mas que eu mais sinto, não digo culpa, mas assim, tristeza mesmo. Por quê? Porque meu pai era um trabalhador incansável. Ele trabalhava sábado, domingo, de noite, ele chegava em casa, a gente jantava, e aí depois do jantar ele sentava numa mesa lá, e um dos trabalhos que ele fazia era colorir as fotografias que ele fazia. Então ele era fotógrafo, né? Fotografias industriais, principalmente. Ele fazia fotografias para propaganda, né? Fotografava máquinas, equipamentos, prédios, enfim, para fazer anúncios. E a Fotolabor, na época, tinha praticamente só a Fotolabor e a Fotocolumbo. Poucas empresas que faziam fotografias. Bom, aí eu estava estudando no Dante e tal, e meu pai chegava de manhã, eu estudava à tarde. Ele batia na porta do meu quarto uma vez, eu demorei muito para atender a batida que ele dava nas portas, ele deu um pé na porta, e a porta foi parar no meio do quarto. Vai trabalhar comigo! E realmente eu trabalhei com ele, assim, aos 16, 17, 18, 19 anos, eu ia na Fotolabor, eu aprendi a revelar fotografias, aprendi a fazer fotografias, tem até uma foto bacana que eu estou deitado, e assim, para tirar uma fotografia com a máquina fotográfica, assim, de ponta cabeça, para fazer uma foto, ele fazia fotos para publicidade, para propaganda, então ele fotografava peças, né, que as empresas fotografavam para fazer as propagandas delas. E a Fotolabor foi uma empresa de porte pequeno, médio. Ele tinha também como sócio um irmão dele, o Geraldo. A firma foi bem, foi bem. Eu trabalhei lá dos 16, 17 anos, comecei a ir lá, aprendi a fotografar. E o sonho dele, sem dúvida, era que eu seguisse com a empresa. Ele foi ficando idoso, foi se aposentando e tal. E um dia eu cheguei e falei, pai, eu vou trabalhar com processamento de dados. Olha, foi uma noite
terrível, terrível, porque eu vi nos olhos dele uma tristeza, assim, sabe, uma desilusão. Mas eu falei, mas é o que eu quero, e segui. E realmente, aí eu comecei a deixar de ir lá no escritório, né? Porque aí eu já entrei numa empresa na Bull, comecei a trabalhar todo dia lá na empresa de tecnologia e tal. E um dia eu fui jantar na casa dele, aí eu já estava casado e tudo, e ele falou a seguinte frase: Ernesto, eu dei a empresa para os meus funcionários. E aí ele parou praticamente de ir na empresa e ele deu a empresa. Ele tinha mais ou menos 10, 15 funcionários. Aí eu até que fiquei contente. Eu falei, pô, legal, então acho que a empresa vai continuar. Ele tinha um profissional que era mais inteligente, assim. E aí eu falei, bom, legal, pai. Ele já estava com quase 90 anos, ele ia continuar acompanhando a empresa e tal. Eu falei, bom, acho que no fim deu certo. Passou 2 anos, ele chegou para mim. Aí eu não acompanhei mais, assim, no dia a dia. Eu cheguei um dia no jantar lá, falei, e aí, pai, como é que está indo a Fotolabor? Tá tocando? Está indo bem? Os funcionários estão tocando? Eles fecharam a empresa. Falei, como? É, não deu certo, começou a dar prejuízo e tal. Tinha o Sebastião, o Rodrigues, o Olimar. Falei, e aí? Eles falavam que não deu certo porque o negócio não dava lucro, então eles fecharam. Isso, para mim, foi muito forte. Eu falei, pô, ele ainda estava vivo, né? Já tinha se aposentado, então. Mas é a vida. Graças a Deus, pelo menos, na época eu estava com a SIGA já, e a microsiga crescendo, pelo menos do meu lado estava dando certo, né? Mas essa é uma decisão, né? Eu converso muito com jovens assim, e conto essa história, porque é desejo de todo pai, né? Mesmo eu quis que meus filhos tocassem, né, na área de TI. E aí eu vou contar também uma história curiosa. Você vai talvez ter dó de mim. Mas hoje eu tenho a RPPlex, né, que é uma continuação da TOTOS, né, que aí eu fiquei com mais de 70 anos e tal, então eu montei a RPPlex. E meus filhos eu tenho um filho que tem um hotel, uma filha que tem um hotel e uma esposa que tem um salão de beleza. São 3 empresas, de porte pequeno, médio, tal, mas nenhum dos 3 está usando nem o Proteus da TOTOS, nem o RPPlex da minha empresa. Estão usando o sistema dos concorrentes, porque esses 2 segmentos, tanto hotel como salão de beleza, têm rotinas muito específicas. Então, eu tenho um concorrente que é especializado nisso. Aí eu vou lá cortar cabelo, ou vou lá no hotel, e quando eu vou pagar, eu vejo que não é nem TOTOS, nem RPFlex, eu fico maluco. Faz parte da vida, né? Cara, acontece nas melhores famílias, né? Fazer o quê, né? É realmente consequência do capitalismo, né? Eu queria pegar aqui, e como é que é passar de um negócio doméstico a ser capa de revistas nacionais? Hoje o senhor tem várias empresas aí, empresas de sucesso. E fala pra gente como é que é essa sensação aí. Então, uma empresa brasileira, ela é difícil, né, de ser capa de revista, porque realmente as multinacionais, infelizmente, dominam o nosso mercado. Mas tem empresas aí que cresceram bastante, tal. Eu devo muito ao meu sócio Laércio Cosentino, porque enquanto eu sou um excelente programador, ele é um excelente gestor. Ele sabe realmente como tocar uma empresa do ponto de vista de funcionários que realmente trabalham bem,
de você conseguir clientes. Então, a SIGA conseguiu crescer, a Vitor SIGA, e depois se juntando a outras empresas, né? E, realmente, esse crescimento aí foi muito surpreendente, né? Porque poucas empresas de tecnologia, de ERP, conseguiram crescer, também principalmente por causa da concorrência. Mas, modéstia às favas, eu acho que a TOTUS cresceu e é o que é, porque eu sou um excelente programador. Eu sempre digo que eu sou um garoto de programa. Eu comecei a programar já bem jovem e eu adoro programar. Teve vezes aí que eu passei 2, 3 dias sem dormir, programando direto. Enquanto o programa não funcionasse, eu não parava de programar. É uma profissão muito bacana, porque você tem que resolver um problema, né, de contabilidade, de faturamento, de estoque, com 7 instruções, como eu falei, e quando você vê o computador soltando o resultado exatamente do jeito que você planejou, o que não é fácil, é uma satisfação incrível, né? Então, é um trabalho bem intelectual, é uma profissão que eu recomendo, é uma profissão que está ameaçadíssima, porque realmente a inteligência artificial, talvez um dia, quem sabe, possa substituir a profissão de programador, mas sem dúvida que com muita eficiência. E foi assim que, e até hoje, eu programo. Eu tinha parado de programar, mas agora, faz um tempo aí, eu voltei a programar, não tão bem, talvez, como antigamente, mas enfim. É uma coisa assim que, quando você vê o programa funcionando, quer dizer, emitindo aquele relatório exatamente do jeito que você imaginou, é muito legal. E Recomendo. que foi ser sócio de um funcionário seu com 50% do negócio? Como é que ficou a família nesse negócio aí? O pessoal achou ruim? Como é que foi? Assim, o Laércio realmente começou comigo com 16 anos, logo no início já foi mostrando que era diferenciado, é engenheiro. Curioso que ele é engenheiro e o foco dele foi mais gestão, enquanto que eu sou administrador de empresa e o meu foco foi mais programação. Mas foi realmente uma parceria que deu certíssimo, quer dizer, um complementou o outro, e com isso a SIGA cresceu, virou MicroSIGA e virou a TOTUS. Mas, quando realmente eu cheguei em casa e falei para minha esposa, o Laércio passou a ser sócio. Aí, na época, casado com a Rosa, ela falou, você deu quanto? Você deu mais que 20%? Fiquei quieto, falei, eu dei 50%. Bota lá e desfaz desse negócio, a empresa está saindo super bem, então. Eu fui, mas não desfiz. E não me arrependo. Então é assim, quando você tem uma empresa, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu quero dizer a todos, você certamente não é capaz de fazer tudo. Você certamente não vai resolver os problemas administrativos, técnicos. Então, sociedade é uma coisa muito importante. Agora, tem que achar o sócio que realmente complemente o seu trabalho, um sócio que realmente seja uma pessoa honesta, uma pessoa eficiente, uma pessoa que vai realmente colaborar com você. É assim que se formam as grandes empresas. Sociedade, várias pessoas trabalhando juntos, crescendo. O que é o Circuito Netas? Bom, essa é uma coisa muito legal. Eu sempre gostei muito, assim, dessa vida saudável, né? A vida com esporte, a vida com amigos, uma vida legal, alegre e, vamos dizer assim, além do trabalho, né? A gente tem o trabalho, que é muito importante, tem o estudo, então, mas a gente tem que se divertir. E o esporte
fundamental. É gostoso, você ganha amigos e, principalmente, você se desenvolve fisicamente. Então, eu comecei com natação, eu fui impulsionado um pouco por causa desse probleminha que eu tive na perna e tal, então o médico falou, você precisa fazer esporte e tal. Aí eu fiz natação, ginástica, aí joguei basquete, futebol, vôlei, tudo mal. Nunca fui campeão de nada, mas no Paulistano participava lá dos times e tal. Bom, aí comecei a gostar muito de competição, né, de fazer campeonatos. Na Rua Batatais, para você ter uma ideia, a gente fazia campeonato de botão, né, botão. E no meu terraço tinha uma tábua de Duratex, a gente fazia campeonato. Dia de semana, quarta-feira à tarde, campeonato de botão. Na Rua Batatais tinha uma mercearia, um tintureiro e uma bicicletaria. Eles fechavam as portas para assistir os jogos que a gente fazia nas quartas, quintas, sextas-feiras, à tarde. Enfim, então sempre gostei de organizar campeonato. Aí eu comecei a organizar campeonato no bairro, de corrida e tal. E aí eu criei o Netas. O Netas nada mais do que essa organização de torneios que eu faço, porque aí também a gente comprou uma fazenda, Fazendas Morros Verdes, lá em Biúna, e aí tem campo de futebol, tem campo de quadra, tem um ginásio, quadro esportivo e tal. E eu falei, bom, vamos fazer campeonato aqui, né? Vamos organizar tal. E aí é que surgiu o NETA, né? Natureza, Educação, Trabalho, Amor e Saúde. Então, o NETA tem os 10 princípios, são 10 princípios de qualidade de vida, e esses 10 princípios relatam aí toda essa filosofia de vida. Hoje em dia, eu, de vez em quando, organizo na fazenda o NETAS. Então, o que é o NETAS? Eu convido pessoas, às vezes é individual, às vezes são empresas. E é um fim de semana onde a gente faz um torneio de futebol, vôlei, basquete, beach tênis, natação, uns 8, 9 esportes, uma mini Olimpíada, com medalha, campeonato. Esporte, pessoal, é fundamental. É saúde, você se desenvolve. E a competição te dá esse gostinho, né, da vitória. Então é legal. Com certeza. Damos medalhas. O senhor fala muito aí de estilo de vida, né? Como é que é conciliar isso aí com negócios? E o que é vamos chamar de chá, que é CHA, que é um outro negócio que o senhor inventou aí. O chá é conhecimento, habilidade e atitude. Uma sigla aí que a gente criou, mas eu diria assim, que o NETAS é exatamente, também, o NETAS significa natureza, educação, trabalho, amor e saúde, né? NETAS. E é a vida que eu acho que o jovem, principalmente, deve focar. O jovem, o nosso jovem, eu digo genericamente, né? Mas eu acho que a coisa mais difícil e fundamental e importante para um país é exatamente essa atitude dos jovens. Porque quando você vê um jovem fumando, não trabalhando, não estudando, às vezes roubando, vagabundeando, vamos falar isso, né? Você vê a diferença entre um país como o Brasil e um país como a Alemanha, Estados Unidos, China. Então, o Brasil precisa focar nisso. A coisa mais importante que o governo acho que deveria ver é exatamente esse processo do jovem, principalmente aquele que depois, assim, já dos 14, 15, 16 anos, né, quando ele começa a ficar independente,
né, dessa idade até os 25, 26 anos, é onde realmente o jovem se define. Ou ele vai ser um baita trabalhador, um esportista, um cara que estuda, ou ele vai ser um vagabundo, um cara que vai fumar o tempo todo, só vai querer saber de não trabalhar, vai querer ser o espertinho. Então, esse movimento que se situa muito nas escolas, se você vê hoje a porcentagem de jovens que não estudam, está incrível, é impressionante. E é uma coisa que eu sei que é chata, talvez aí é um outro tema que seria exatamente essa mudança, na minha opinião, que deviam fazer do que se aprende na escola, né, tornar um pouco mais interessante o que se aprende na escola, para que o aluno goste de ir na escola. Mas eu acho que esse é o ponto nevrálgico do Brasil. É impressionante como você vê de cada 10 jovens, você só vê uns 3 ou 4 que realmente são... Não vou dizer que precisa ser um CDF, né? Você sabe o que significa CDF. Quer dizer, um cara que estuda dia e noite e tal. Mas precisa estudar, fazer esporte, não fumar, ter uma vida tranquila. Namorar, só namorar. Mas não vagabundear, fumar, não fazer nada, e principalmente sair para o crime ou uma coisa errada. E a quantidade de jovens que eu vejo assim que estão indo para o caminho errado é muito grande. Não há uma rigidez na educação brasileira. Nesse ponto é que eu acho que o alemão e o americano são melhores do que os pais brasileiros. O pai brasileiro é um pouquinho mole, né? Talvez. Com certeza. Bem, a gente está chegando aqui no final do nosso programa. Foi um bate-papo muito gostoso aqui com o senhor Ernesto. Uma grande lição de vida. O senhor já passou aí por várias crises mundiais, aí, inclusive brasileiras. Aí o senhor soube se adaptar, soube se reinventar. E, infelizmente, a gente não teve a participação do Wilson Kunzli, porque ele está num período aí que ele não consegue conciliar o horário aí de trabalho, mas uma pessoa que trouxe o senhor para a nossa região aqui de Presidente Prudente, capital do Oeste Paulista. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nas suas considerações finais, um pouquinho dessa questão aí de Presidente Prudente, o que o senhor achou da nossa cidade, e mandar uma mensagem aí para as pessoas que assistiram o programa de hoje aqui no programa Sentido Horário. Então, eu acho assim que o Presidente Prudente, enfim, o interior de São Paulo, do Paraná, tem muito a crescer, né? Tem uma riqueza da natureza e é parte fundamental do Brasil. Então, é um país que tem tudo para ser um dos maiores do mundo e uma população também muito trabalhadora, que gosta de estudar, mas que precisa, eu acho que um pouco mais de energia. Energia que eu digo é no sentido de rigor, quer dizer, de não ser tão bonzinho. Se você for comparar a mentalidade brasileira com a mentalidade alemã, talvez até com a mentalidade americana ou com a mentalidade chinesa, o Brasil, pelo fato de ter um país com uma temperatura muito legal, uma imensidão, uma paisagem, um clima, a gente não dá ao trabalho aquele rigor que os estrangeiros dão. Então, tanto na escola como nas próprias empresas, nós precisamos ter só um pouquinho mais de rigor, né? Rigor, vamos falar, rigor germânico, né? Que é, não digo da porrada, mas ser mais enérgico, né? Principalmente com esses jovens, e isso a gente vê de monte,
que simplesmente não estudam, que têm toda a possibilidade de estudar, mas que não estudam, não se esforçam, tiram nota baixa, tal. Então, para isso, teria que haver assim, um movimento, não só dos pais, mas como da população em geral. Chegar e falar, porra, você precisa estudar, porque estudar é o fundamento básico para você se dar bem na vida. Então, o que eu conheço de jovens que estão na faixa de 20 anos, e que, aliás, isso não sei se você tem notado, mas está meio na moda, né? Que trabalhar não é, vamos dizer assim, eu tenho ouvido falar isso, que o pessoal fala, não, hoje em dia não precisa mais trabalhar. O negócio é levar a vida, ficar em casa. Está começando a surgir essa mentalidade. E isso não é nem gostoso, porque chega uma hora que você se frustra, você fica sem ter o que fazer. Então acho que tem que haver um movimento, não sei exatamente como, nesse sentido, fazer com que as pessoas se interessem em conhecer alguma coisa, que se interessem em estudar, e talvez o governo, ou a gente mesmo, dar incentivos para eles, fazer programas de televisão, fazer eventos, que estimulem aqueles caras que realmente se destaquem. Aí sim nós vamos ter uma juventude, vou falar um termo assim, uma juventude germânica, né? Porque eu acho que os alemães têm essa característica, né? Tá, Joia. Bem, foi aqui um privilégio fazer a entrevista aqui com o senhor Ernesto. Grandes lições de vida aqui para a gente. Todo mundo que quiser, procura aí, dá um Google, como o pessoal fala hoje, aí, o senhor Ernesto Abercor, e você vai entender um pouquinho aí dos livros, adquira. Conhecimento é uma coisa que a gente tem que ter sempre, e é o que nos fazem crescer e muitas coisas nesse sentido. Então, obrigado aí, um privilégio aí a entrevista que o senhor nos concedeu. Obrigado de coração, senhor Ernesto, viu? E parabéns pelo seu programa. Eu acho que um programa como esse realmente ajuda a gente como a gente a colocar suas ideias aí a serem ouvidas por mais gente. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que tenha inspirado vários jovens, várias pessoas, comerciantes, a terem ideias e transformar essas ideias em negócio. Então, muito obrigado de coração aí, o senhor Ernesto, viu? Vou passar aqui a nossa musiquinha de encerramento. Fiquem ligados aí no programa Sentido Horário e até amanhã. Alô? Você ouviu o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Xislac Júnior, pela Rádio Nossa FM 104,9. Estaremos de volta amanhã, a partir das 16 horas, aqui na Rádio Nossa FM.